Bem-vindos ao canal Fisicamente. Estamos aqui com o nosso livro 4, da frente B, capítulo 2 de calor sensível, tá? Um exercício aí da seção Consolidando Saberes, da Federal do Espírito Santo, Exercício de 1 estrela, Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode grifar aqui já. Considere que 2,40 quilos de uma substância cujo calor específico é de 0,5, 0,500 calorias por grama grau Celsius, que está inicialmente a 35 graus Celsius. E ela perde 9,60 quilocalorias em um processo que não apresenta mudança de fase. Muito importante, Se a gente tivesse mudança de fase, esse exercício teria outra complexidade, E aí ele pergunta qual é a temperatura final da substância. Bom, antes da gente resolver, vamos para o que você deveria saber. Bom, para esse exercício você não precisa saber de muita coisa, a não ser a clássica equação fundamental da calorimetria, em que a quantidade de calor é igual à massa do corpo vezes o calor específico do corpo vezes a variação de temperatura do corpo. Esse aqui é o famoso Q-macete. É assim que a gente calcula quanto de calor que foi transferido de um corpo para outro, Esse Q aqui é a nossa quantidade de calor. Bom, como calor é energia, e aí a gente já sabe disso, a quantidade de calor no Sistema Internacional é dada em joule. Mas na calorimetria, ela aparece muito em caloria, que é uma unidade mais usual. Então a quantidade de calor, geralmente, ela aparece em caloria. O joule, que recebeu o seu sobrenome como homenagem para a unidade de energia, ele chegou no equivalente mecânico do calor e provou que uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Então essa relação aqui, direto a gente usa para transformar caloria em joule. Mas em geral, no Sistema Internacional é o joule e usualmente a gente usa muita caloria. O M é a massa do corpo que recebeu calor ou do corpo que perdeu calor, E essa massa, no Sistema Internacional, é dado como quilogramas. Mas a gente vai ver bastante essa massa sendo usada como grama. A gente já vai discutir isso. Esse Czinho minúsculo a gente chama de calor específico sensível. Ele é uma grandeza que vai medir a facilidade que um corpo tem de esquentar. Então, se a gente isolar ele aqui nessa equação, passar o M dividindo e o Δθ dividindo, que é a variação de temperatura, esse calor específico vai ter uma unidade no Sistema Internacional de joule dividido por quilograma por Kelvin, que é a unidade de temperatura. Mas, usualmente, a gente usa a unidade usual, que é a famosa caloria por grama grau Celsius. Ou seja, o calor específico vai dar quanto de calor uma graminha de uma substância precisa para poder aumentar 1 grau. Então, quanto maior for essa quantidade de calor, quanto maior for esse Czinho, mais difícil é de esquentar aquela substância. Quanto menor for o valor desse Czinho, mais fácil é de esquentar aquela substância. E o nosso Δθ é a nossa variação de temperatura, que obviamente é dado em Kelvin, no Sistema Internacional, mas a gente usa muito essa variação de temperatura em graus Celsius. Bom, sabendo da equação fundamental da calorimetria, a gente já pode voltar para resolver nosso exercício. Então, anotando os dados, a gente tem uma substância que tem uma massa de 2,4 quilogramas, ela tem um calor específico, já foi dado, de 0,5 caloria por grama grau Celsius. Então essa é uma substância que a cada meia caloria que você dá, você pega uma graminha dela e faz aumentar 1 grau Celsius, que está inicialmente, é uma temperatura inicial, vou chamar aqui de θ0, Temperatura inicial de 35 graus Celsius. E aí ela vai perder essa quantidade de calor, tá vendo? Então é uma quantidade de calor, quando a gente perde, a gente sempre associa o sinal negativo, a perda de calor. Então vai ser menos 9,6 quilocalorias, Cacau. Não é de chocolate, E aí eu quero saber qual que é a temperatura final, ou seja, o θ final da minha substância,
Bom, então, basicamente, a gente vai usar esses dados e substituir no nosso Q-macete, né? Vou escrever aqui, ó, quantidade de calor é massa vezes Czinho vezes ΔT. No lugar da quantidade de calor, a gente vai colocar 9,6 quilocalorias. Muito cuidado, tá? A unidade que manda em todas as outras, né? Então, o nosso calor tem que estar em caloria, a nossa massa tem que estar em grama e a nossa variação de temperatura em graus Celsius. Então, esse 9,6 aqui, ó, quilocaloria, tem que dar um jeito de sumir com o quilo, né? Todo mundo lembra aí que o quilo vale 1000, né? Então, a gente vai andar 3 casinhas para a direita. Então, em vez de pôr menos 9,6, a gente vai pôr menos 9.600 calorias, tá? A nossa massa não pode deixar 2,4 kg, né? A gente tem que transformar para grama e também é só andar 3 casinhas para a direita, que vai dar 2.400 gramas. O nosso calor específico foi dado aqui 0,5, como eu gosto de fração, vou deixar aqui meio. E a variação de temperatura é a temperatura final, que é a nossa incógnita, né? Menos a temperatura inicial, que é o 35. E aí basicamente já está pronto, né? A gente só tem aí a nossa temperatura final como incógnita, né? Daqui para frente é só matemática, tá? Então vai ficar 2.400 dividido por 2 dá 1.200, né? Passando para lá dividindo fica menos 9.600 dividido por 1.200. Pode cortar os dois zeros aqui, né? Desse lado vai sobrar θF menos 35. Menos 96 por 12 vai dar 8, então vai ficar 8, menos 8, né? É igual a θF menos 35. Esse 35 vai passar para lá somando, então fica menos 8 mais 35 igual a θF. Então, a nossa temperatura final, portanto, né, nossa temperatura final vai ser de 27 graus Celsius. Tá? Então, muito cuidado com o sinal. Sempre que falar que perde calor, a gente associa o sinal negativo aí para o nosso calor. Se falar que ganha calor, aí o sinal é positivo, tá? Então, um exercício que dá aí o gabarito a letra B, né? Bem tranquilo de fazer. Tomar cuidado aí nas transformações de quilocaloria para caloria e de quilograma para grama. Então, sempre olhar aqui, ó, a unidade do calor específico é a unidade que você vai usar na sua equação inteira, tá? Então a gente teve aí uma temperatura final de 27 graus Celsius. E faz sentido, né? O corpo estava a 35, perdeu o calor, caiu para 27. Bom, por hoje é isso, por isso é hoje, e fui.